Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Mais conveio? Valdecir Bittencourt, quem é o Valdecir? Ah, é outro. Confirma a presença. Confirma a presença. Já resolve. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciemos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 149. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo. Ressoe seu louvor na assembleia dos fiéis. E exultem o seu rei, os filhos de Sião. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sexta sessão ordinária, 21/2/2022, expediente. Moção de aplauso número 001/2022, de autoria do vereador Arleu da Silveira. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, PE 008/22, PE 009/22 e PE 010/22, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, PLC 004/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL 006/2022, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL 007/2022, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicação número 96/2022 e 97/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 38/2022, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicação número 98, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 39/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 40/2022, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento número 41/2022, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicação número 99/2022, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação número 100/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 42, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação número 101/2022 a 104/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação número 105, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 106/2022 até 108/2022, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Requerimento número 43/2022, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Indicação número 109/2022 a 110/2022, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Requerimento número 44/2022, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicação número 111/2022 a 112/2022, de autoria do vereador Márcio Darós. Indicação 113, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento número 45/2022, de autoria do vereador Márcio Darós. Indicação número 114/2022 e 115/2022, de autoria do vereador Jair Alexandre. Terminado o expediente, passamos ao horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Apenas solicitando que a casa envie condolências à família da senhora Irene Benedetti Dário, que faleceu na última quinta-feira aos 87 anos. Atendido de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhora presidente, eu gostaria de pedir a dispensa dos pareceres das comissões do PL 06, de minha autoria, 2022, inclusive o presidente Willi está na casa,
esse projeto ele denomina só o nome do nosso centro comunitário, que hoje se passará a chamar Centro Multiuso Ana Maria Pires da Silva Pisolo, na comunidade da Santa Luzia. Está aqui todos os documentos, abaixo-assinado, inclusive um ofício do gabinete do prefeito concordando com esse projeto. Em discussão, aliás, em votação, a dispensa de pareceres do PE. Não os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também, senhora presidente, gostaria de pedir, então, a inclusão, na ordem do dia de hoje, esse projeto PL 06-2022. Em votação, a inclusão na pauta do PLC 6? PL. De 2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, vai ser incluído na pauta. Desde já, obrigado em nome do presidente da Associação da Santa Luzia. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Senhora presidente, muito boa tarde também aos nobres companheiros vereadores. A minha questão de ordem é para a retirada de pauta do requerimento 38-2022, haja visto que esse requerimento é um questionamento ao governador do Estado, e a gente está elaborando uma outra redação, já que já iniciou as obras da Via Rápida. Obrigado, viu? Atendido de plano, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Arreu da Silveira. Transferir para amanhã a moção de aplauso de autoria deste vereador, a número 01/2022. Em votação, o pedido de transferência do vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhora presidente, essa questão de ordem é para informar que hoje à tarde nós tivemos uma reunião, a última, da Comissão Especial Temporária da Meritocracia, da qual foi apresentado o relatório e também foi aprovado. Eu gostaria então de, nesse momento, estar entregando para a senhora uma cópia desse relatório e que também possivelmente poderemos estar encaminhando ao Executivo via online. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio Darós. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores. Em cumprimento ao dispositivo do artigo 77 do Regimento Interno, comunico a conclusão dos trabalhos da Comissão Temporária Especial, instituída pela Resolução 09 de 2021, para acompanhamento da CP do Carvão. Informo que o relatório final foi aprovado por unanimidade e será publicado no site desta Casa Legislativa. Obrigado. Ok, então voltamos ao horário político. Cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Vereador Juarez de Jesus. Vereador Salésio Lima. Vereador Jair Alexandre. Estou cedendo meu tempo ao vereador Almecir Tentur Famoso Amaral. Ok. Vereador Daniel Antunes. Vereador Júlio Kaminski. Vereador Manuel Rosengue. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente e você que nos assiste aí pelas redes sociais, boa tarde.
Vocês sabiam por que foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e outras drogas? Não, né? Eu digo, o que você acha de cerca de 4 milhões de mortes anuais por causa do alcoolismo? Mais de 200 problemas de saúde entre doenças hepáticas, acidentes rodoviários, violência, câncer, doenças cardiovasculares, suicídios, tuberculose, HIV, AIDS. 30 milhões de pessoas com graves problemas decorrentes do uso crônico de drogas ilícitas. 8 milhões de mortes causadas pelo tabaco, eu falo isso anualmente, viu, gente? Números da Organização Mundial da Saúde, OMS, demonstram que o consumo de bebidas alcoólicas pelos brasileiros acima de 15 anos aumentou em 43% em apenas 10 anos. Um estudo recente analisou 365 mortes súbitas e violentas relacionadas ao álcool, registrada em 19 meses de pesquisa, e constatou 104 homicídios, 56 acidentes de trânsito, todos com mortes, e 44 suicídios. Agora imagine tudo isso potencializado pelo aumento dos quadros de ansiedade gerado pela Covid-19, né? Que um quadro de ansiedade aumenta em 70% as chances do uso de álcool de forma pesada. Então, o que você acha importante de instituir essas datas? Pena que ontem eu tentei ver se encontrava alguma coisa nas redes sociais das pessoas comuns. Nada, absolutamente nada. E a gente não vai combater, não vai conseguir fazer frente a esse problema se não houver união e muita informação. Não vamos sair dessa de jeito nenhum, a tendência é piorar. E está, né, também em nossas mãos a mudança dessa triste realidade, essa dramática realidade, não só como legisladores que somos, mas também como cidadãos. Queria mostrar ali umas fotos, por gentileza. Nós estamos vendo ali o cérebro de uma pessoa que é usuário de álcool e o cérebro de uma pessoa sem uso de álcool. O cérebro de uma pessoa que é usuária de álcool, olha só como é que ele está, parece uma peneira, né? A comunicação neural ali é extremamente prejudicada. O outro. Aqui nós estamos vendo o cérebro de um adolescente de 15 anos. Olha, abstêmio, sem uso de álcool, bem aceso, né? Como diria ali. E, sob efeito de álcool, o cérebro completamente sem estímulos. Então, imagine o que isso pode resultar para um garoto de 15 anos de idade. Obrigado, presidente. Vereador Miguel Pierini. Vereador Antônio Manuel. Vereador Leo da Silveira. Declina. Vereadora Giovana Zanetti. Vereador Márcio Darós. Vereador Nicola Martins, declina. Vereador Roseli de Luca, declina. Vereador Zairo Casagrande. Boa tarde, senhora presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, nos acompanha pela rede social. Vou falar um pouquinho sobre essa indicação que eu estou apresentando hoje, vereadora Leão, e de alguma novidade sobre ela. Vou falar um pouco, então, do nosso principal equipamento do uso, né, do cidadão para o transporte coletivo, que é o Terminal Central de Passageiros, e demonstrar mais uma vez, se você observar ele de longe, vereadora Leão, você vai ver mais ou menos essa figura assim, ó. Ele tem uma asa quebrada, ele tem uma rampa que aponta para o centro, né?
e para o lado do comerciário ele não tem. Ele é estranho se você vê-lo de longe. Então, isso tinha no projeto original, né? Nesse mais importante equipamento, né, de transporte público de Criciúma. Desde 1954, eu pesquisei, nenhum prefeito, nenhuma autoridade se preocupou nessa transposição da Avenida Centenário. Naquela época, o prefeito chamava-se Paulo Praz e fez uma travessia, que hoje está lá no bairro Milanese, através do viaduto da estação da rodovia Tereza Cristina, naquela época. Então, eu acredito que se do ponto de vista viário, a travessia da Centenário é um gargalo conhecido e também não resolvido, em toda a extensão da Avenida Centenário, não existe uma transposição moderna e segura para o fluxo de veículos. E para o cidadão comum, o cidadão idoso, ele acaba, os que estão do lado de lá, vindo para o lado de cá de carro, né? Congestionando, complicando mais ainda o trânsito, que muitas vezes aqui já é caótico. Então, esta rampa, ela, na verdade, ela não é um simples equipamento de massa, vereador Aleu. Ela pode criar um vetor de crescimento para o lado sul da cidade, né? E permitiria que quem vem da região da quarta linha estacionasse do lado de lá e atravessasse com conforto, com segurança, quem sabe até com uma esteira ao rolante, através desse equipamento, sem ter nenhum tipo de preocupação com aquela que é a nossa maior avenida. Então, idoso, cadeirante, gestantes, as mães com seus bebês, né, teriam um equipamento moderno e de massa, né, que não tem em Criciúma. Se você olhar toda a Avenida Centenário, não existe esse local. Algumas escadarias de acesso ao terminal central nem para nós servem. É perigoso, tá? Nem para nós que somos jovens, ainda temos um bom tempo pela frente. Então, ao construir a rampa, o governo estaria diminuindo também os problemas de mobilidade urbana, né? Facilitando a vida daqueles que se dirigem ao centro, né? Para isso acontecer, se faz necessário que essa travessia, então, seja um equipamento de massa. Na última segunda-feira, o deputado Rodrigo Minotto esteve lá com o Executivo Municipal, se comprometendo de viabilizar os recursos para esse equipamento. E o Executivo se comprometeu, então, de fazer o projeto. Talvez seja aqui o começo do primeiro equipamento de massa para a mudança de lado da cidade, que o cidadão possa atravessar com conforto, segurança, né, e de forma massiva. Muito obrigado, hein? Obrigada. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Vereadores, vereadoras, presidenta. Bom, hoje, mais uma vez eu subo aqui, agora, talvez um momento diferente do que eu já subi no ano passado para reclamar do tratamento que o prefeito tem comigo. Hoje eu subo para dizer o seguinte: calma, prefeito, calma, é só fevereiro. Não tem motivo para o tratamento que eu recebi hoje pela manhã, na reunião convocada, e fui a convite do líder do governo, porque acho que podemos, e tenho falado isso aqui desde o começo do mandato, discordar no campo das ideias e nos respeitar quando isso fere um direito nosso, quando isso passa do limite do respeito. Hoje pela manhã, e aí falo aqui às pessoas que estão nos assistindo de maneira virtual e aqui presencial também, nós fomos convocados para uma reunião para discutir um projeto de lei que foi protocolado na sexta-feira, do vereador Pastor Jair, porque essa foi a pauta, a princípio, até o momento que eu cheguei, para discutir sobre colocar ou não cobradores de ônibus dentro dos nossos ônibus, dentro do transporte coletivo. Uma pauta sensível, que eu gostaria de estar aqui só falando sobre isso, mas eu preciso vir aqui falar de respeito, vir aqui falar de violência política de gênero. Eu fui a única mulher que se posicionou naquela ocasião, até o momento que me retirei da sala, pela falta de respeito que o prefeito acabou direcionando a mim, que se posicionou. E a resposta que eu tive, e não foi para discordar, muito pelo contrário, foi para ajudar a construir uma saída viável de subsidiar o transporte coletivo da cidade. Até assustei o vereador Amaral, né, vereador?
Se eu vou, bateu a porta e bati e bateria de novo. Porque falei hoje à tarde. Um jovem que não é rebelde não é um jovem, é um velho. E de velhas práticas na política a gente está cheio. A gente está cheio de convicção daquilo que pode ser certo pra gente, mas que escutar o contraditório nos incomoda, nos apavora. E aí o que eu devolvo? Fico no campo das ideias? Não. Ataco a reputação, como fez no ano passado e inclusive está recebendo não só o processo civil, como o penal. O prefeito da nossa cidade, porque me desqualificou, e não o meu trabalho, que tem 11 leis aprovadas. Hoje pela manhã ele disse para mim, tu entendeu como tu quis. Ninguém naquela sala recebeu o tratamento que eu recebi hoje. Ninguém. E me chamou a atenção de ter se mantido naquela posição, não só porque a gente aqui, na minha opinião, né, não gostaria de acreditar que o desrespeito se trata somente de eu ser oposição aqui. Não gostaria. Mas eu não posso e não vou me furtar de combater o bom combate. Mas acima disso, o tipo de comportamento, que se não for violência política de gênero, o prefeito se coloca numa posição muito menor de político do que eu já imaginei. Isso é muito ruim. Desqualifica a política. Desqualifica o nosso papel independente junto ao executivo. E vou além. Criciúma tem questões aí para encerrar, muito mais urgentes que presenciar as bravatas do prefeito quando alguém discorda dele. Precisamos debater no campo das ideias aquilo que é necessário para a nossa cidade. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Obadias Benones declina. Com a palavra, o vereador Valdecir Bittencourt. O senhor dispõe de 7 minutos, 3,5 cedido pelo vereador Jair Alexandre. Gostaria de desejar uma boa tarde ao público presente e ao que está nos assistindo via redes sociais. Gostaria de fazer um cumprimento especial ao meu coordenador de todas as campanhas, o nosso grande Deus. Externos os meus cumprimentos à excelentíssima vereadora, presidente desta casa, Roseli de Luca Pizzolo. Cumprimento de forma especial ao meu amigo Aleuda Silveira. Cumprimentando o vereador Daniel Antunes, eu cumprimento a todos os demais vereadores e vereadoras. Também gostaria dos meus cumprimentos a todos os funcionários desta casa, que quando por aqui passei como assessor e também como diretor do Departamento Legislativo, fui muito bem recebido por todos. Sou grato ao vereador Paulo Ferrarese, sua esposa Rose, os seus assessores Thaís e Edson Perucchi e todos os seus eleitores pela singela oportunidade de 30 dias. Cumprimento com orgulho ao deputado e secretário de Educação Luiz Fernando Cardoso, o vampiro. Eu confesso a todos os senhores e senhoras, se não fosse o apoio da minha família num todo, eu jamais estaria aqui hoje. Quero agradecer os meus 1.396 votos. Agradeço de forma especial e carinhosa a comunidade do bairro Boa Vista, São Francisco e a maioria dos bairros da nossa cidade, que foram às urnas, frente a uma pandemia, para fazer do Amaral Bittencourt o seu representante. Mas a escolha de Deus foi vocês. Tenho que destacar, com orgulho e carinho, o nome do presidente do bairro Siquinel, o senhor Leandro Ortolá, que desde 2012, na minha primeira eleição, ele está comigo, mesmo eu perdendo. No dia seguinte ele me liga: Amaral, vamos começar de novo. A minha Bíblia diz, lá em Eclesiastes 4:9, melhor 2 do que 1. Agradeço também aos meus amigos microempresários que abriram a porta das suas empresas para que eu pedisse o voto. Confesso aos senhores e senhoras que a minha maior esperança, confiança e fé, acredite quem quiser, está escrito lá em Gálatas 6:7. Tudo que nós plantamos, um dia nós vamos colher. Gostaria de um tempo para agradecer a minha esposa,
que está no plenarinho, a minha assessora principal, as minhas irmãs, a Silvana, a Ivonete, a William, o presidente do bairro, a minha filha Thalita, o Robson, que eu acompanho há muito tempo. Às vezes você pensa que passa desapercebido, Robson, mas você faz um papel muito brilhante nessa Câmara de Vereadores. Com licença. A minha maior inspiração de continuidade na busca de um sonho, junto de um propósito, está no nosso grande líder negro Nelson Mandela, que desde 1962 a 1990 foram 27 anos preso. Ficou preso pelas suas lutas de política de desigualdade social. É aquilo que o Amaral Bittencourt busca todo santo dia. Depois de todos esses anos preso, se tornou presidente da África do Sul e anos depois ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu pedi a Deus 1460 dias, que dariam 4 anos, mas ele me reservou apenas 30. Mas me concedeu entre 263 candidatos a vereadores dessa legislatura. Eu fiquei entre o 18º mais votado. Encerro com este versículo bíblico, 2 Crônica 15:7. Esforçai vós, e não desfalecei as vossas mãos, porque as vossas obras têm a sua recompensa. Obrigado a todos. Já encerrou, senhor. Mas... Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Sexta sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação número 96/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Substituição da tampa de concreto de Boca de Lobo, localizada na rua Ataliba da Silva Cardoso, de frente ao imóvel número 12, bairro Vila Zulema. Indicação número 97/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Substituição da tampa de concreto de Boca de Lobo, localizada na rua Eduardo Rink, de frente ao imóvel número 237, bairro Próspera. Indicação número 98/2022, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, construção de uma rampa de acesso ao terminal central de passageiros, lado sul, em substituição ao atual sistema. Requerimento número 39/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando acontecerá a colocação das faixas elevadas na rua Antônio Bongiolo, localizada no bairro Bosque do Repouso. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Valdecir. Sou pequenininho. Eu gostaria de fazer uma correção na minha fala, agradecer ao aniversariante, ao pastor Jair, pelo tempo concedido a mim. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, querido. Requerimento número 40/2022, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de construção de uma faixa elevada de pedestre na rua Maria Salete de Oliveira, bairro Cristo Redentor, de frente à Associação Abadeus. Caso a resposta seja positiva, favor informar o prazo estipulado para o início da obra. Caso a resposta seja negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 41/2022, da autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de instalação de abrigo de ônibus na rodovia SC 443-845, Vila Rica, Criciúma, Santa Catarina, em frente ao Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 99/2022, da autoria do vereador Nicola Martins. Construção de calçada na lateral da Escola Municipal José Contim Portela, bairro São Sebastião. Indicação número 100/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Substituição da tampa de concreto de Boca de Lobo, localizada na rua Júlio Bento Cardoso, de frente ao número 165, bairro Vila Zuleima. Requerimento número 42/2022, da autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Envio do expediente à Coordenadoria Regional de Infraestrutura Sul, questionando se existe a possibilidade de construção de um acesso à via rápida pela rua Maria José da Silva, bairro Ana Maria. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 101/2022, da autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Limpeza e substituição da tampa de concreto da Boca de Lobo, localizada na rua San Ligero, de frente ao imóvel número 702, bairro São Francisco. Indicação número 102/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Limpeza e a substituição da tampa de concreto da Boca de Lobo, localizada na Avenida dos Italianos, de frente ao imóvel número 1056, bairro São Francisco. Indicação número 103/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Limpeza, bem como colocação de uma tampa de concreto na Boca de Lobo, localizada na Avenida dos Italianos, de frente ao imóvel número 1136, bairro São Francisco. Indicação 104/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Limpeza e substituição da tampa de concreto de Boca de Lobo, localizada na Avenida dos Italianos, de frente ao imóvel 2097, bairro Santa Augusta. Indicação 105/2022, da autoria do vereador Salésio Lima. Reparos na pavimentação com lajotas na rua Júlio de Castilhos, de frente ao número 39, bairro São Luís. Indicação 106/2022, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Recuperação na pavimentação asfáltica da travessa Manuel Florentino Machado, de frente ao Giasse Supermercado, bairro Centro. Indicação 107/2022, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Repintura das faixas de pedestre e sinalização de divisão de pista por toda a extensão da Avenida Universitária. Indicação 108/2022, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Instalação de placas denominativas na rua Avelino Barpe, bairro Sangão. Requerimento número 43/2022, da autoria do vereador Júlio César Kamiski. Envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando a recuperação de guarda-corpo da ponte localizada na rodovia Jorge Lacerda, bairro Sangão. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 109/2022, da autoria do vereador Júlio César Kamiski. Pintura de faixa amarela e instalação de placas indicativas de proibido estacionar no início da rua Fernando Zanata com a rua Professor Nicolau Napoleão, bairro Jardim Angélica. Indicação número 110/2022, da autoria do vereador Júlio César Kamiski. Pintura de faixa amarela para divisão de pista nas ruas Rosita Danovich Fuster, Fernando Zanata, rua Walter da Silva Medeiros, bairro Jardim Angélica. Requerimento número 44/2022, da autoria do vereador Antônio Manuel.
Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando será realizada o recapeamento asfáltico na Rua das Orquídeas, localizada no loteamento Marli, bairro Argentina. Informar ao Trucinho o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. Caso não exista previsão, informar o motivo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E indicação 111/2022, da autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Pavimentação asfáltica da rua Donato Valvassori, no trecho compreendido entre as ruas Abram, Casagrande e Fioravante Benedetti, e linha 3 Ribeirões. Licidônio Venzon, bairro São Luís. Indicação 112/2022, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Recuperação asfáltica e melhorias no acostamento em toda a extensão, na rua Nicolau Machado de Souza, bairro São Luís. Indicação 113/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Instalação de redutor eletrônico de velocidade na rodovia Sebastião Toledo dos Santos, bairro Mina do Mato. Requerimento 45/2022, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe a possibilidade de realizar estudo para a implantação de uma subprefeitura na região da Grande Próspera. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 114/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Substituição da tampa de boca de lobo localizada na esquina da rua Hermógenes Maurício e encontro com a rua Santarém, bairro Operária Nova. Indicação 115/2022, vereador Jair Augusto Alexandre. Construção de uma faixa elevada para travessia de pedestre na rua Visconde de Cairu, lateral do Parque Municipal Prefeito Altair Guide, de frente ao número 282, bairro Pinheirinho. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Questão de ordem, senhor presidente, é só para informar, né, que hoje, dia 21, Dia Nacional do Imigrante Italiano, então, que participou ativamente na nossa colonização, é fundamental fazer esse registro. Muito obrigado, senhor presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Minha avó é italiana. Você vai ver lá. Popular e avó italiana. É uma raça. Também. Existe uma mistura também com o alemão. A questão de fronteira. Eu falo da Prússia, na época. Fronteira nova. Quórum confirmado. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL número 06/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, que denomina Centro Multiuso Ana Maria Pires da Silva Pisolo. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído nesta ordem do dia, em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Placar liberado. Presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada. Calma, Vanessa. Calma, calma. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PLC número 03/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o valor do cargo de superintendente de operações constante no anexo 2 da Lei Complementar número 203, de 18 de janeiro de 2017. Insere o cargo de diretor cultural, cria cargos de engenheiro elétrico no quadro previsto na Lei Complementar 14/1999, com suas atribuições. Insere previsão de afastamento ao artigo 111 da LC 12 de 1999 e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 15 de 2 de 2022. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Placar liberado. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima no dia 22 de 2 de 2022, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos e a todas.